Olá, meus queridos alunos! Olá, você que está prestigiando mais uma vez o nosso canal do YouTube Quimicando com Kaká. E em mais uma super videoaula, neste dia estaremos falando sobre massas. Mas não é massa de macarrão, não. Nós estaremos falando sobre massa atômica e massa molecular. Um assunto que é muito trabalhado do primeiro ano do ensino médio, depois revisado no segundo, revisado no terceiro. Afinal de contas, é a base para o que nós conhecemos como cálculo estequiométrico, cálculo químico, aplicação das leis ponderais, um assunto que nós estaremos trabalhando também em uma de nossas videoaulas. Vamos definir para você massa atômica e massa molecular. Vem comigo. Massa atômica é a massa de um átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula. Simples assim? É simples assim. A massa de um átomo, massa atômica. Massa de uma molécula, massa molecular. O que muda é a unidade. Veja que no nosso dia a dia nós utilizamos a unidade quilograma, a unidade grama. Se você vai numa padaria, você pede lá 500 gramas de pães. Ou você pede 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão. Enfim, as unidades usuais no nosso dia a dia, grama e quilograma. Mas e quando você vai pesar o átomo? Dá para usar grama? Dá para usar quilograma? Quando a gente fala de uma unidade, um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, aquela partícula tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente não consegue enxergar. Dá para a gente pesar a molécula colocando ela em cima de uma balança? Só se for uma balança imaginária e com outro padrão de medida. Então, nós temos que encontrar uma outra forma de padronizar isso para não utilizar, a princípio, a unidade quilograma e a unidade grama. Para isso, estabeleceu-se um novo padrão. Esse padrão é a unidade de massa atômica. O que é essa unidade de massa atômica? 1/12 do átomo de carbono 12. Imagine vocês, pegamos o átomo de carbono 12, o átomo de carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons, dividimos ele em 12 partes e tiramos uma partinha, essa fatiazinha aqui da nossa pizza de carbono. Essa fatiazinha é chamada de unidade de massa atômica. E aí essa fatiazinha, ela acaba sendo comparada com todos os átomos, todos os diferentes átomos que se encontram na tabela periódica, daí saem as suas massas atômicas relativas. Um exemplo bem didático, imagine o hidrogênio. Para equilibrar numa balança imaginária um átomo de hidrogênio, eu precisaria apenas de uma fatiazinha, apenas uma unidade de massa atômica. Para equilibrar com um átomo de oxigênio, eu precisaria de 16 fatiazinhas, 16 unidades de massa atômica. Para equilibrar o nitrogênio, se eu tivesse o nitrogênio aqui, eu precisaria de 14. Dessa forma, nós dizemos que o hidrogênio tem a massa de uma unidade de massa atômica, 1U, o oxigênio 16U e o nitrogênio 14U. Essa é a sua massa atômica, massa de um único átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula, ou seja, a soma das massas atômicas. Veja a molécula de água, H2O, 2 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio pesa 1U. Um átomo de oxigênio, 16U. Somando tudo, 18U é a massa molecular da água. A massa do NH3, amônia, 17U, a soma das massas atômicas. A massa do NO2, dióxido de nitrogênio, 46U, a soma das massas atômicas. Então as massas moleculares nada mais são do que a soma das massas atômicas. Essas massas atômicas são aquelas que nós visualizamos na tabela periódica. Por exemplo, pegamos aqui o cálcio. Ele tem 20 prótons e massa 40,078. Ora, poderíamos pensar assim, ele tem 20 prótons e 20 nêutrons, logo ele vai ter massa 40.
Então podemos arredondar para 40, tranquilamente. Potássio, 19 prótons e massa 39. Então ele tem 19 prótons e 20 nêutrons. Logo, sua massa é 39. Só que está aparecendo na tabela periódica aqui 39,0983. Por que esse número está quebrado, se não existem prótons quebrados e nêutrons quebrados? Bom, a explicação é bem simples. Na natureza existem diferentes tipos de átomos que representam o mesmo elemento químico, são chamados isótopos. Vamos tomar como referência o átomo de cloro. Nós encontramos dois tipos de cloro na natureza, o cloro 35 e o cloro 37. O cloro 35 é aquele que tem 17 prótons e 18 nêutrons. O cloro 37 é aquele que tem 17 prótons e 20 nêutrons. Vejam que são dois átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, mas se encontram com diferentes massas. Por isso são chamados de isótopos. Mesmo número de prótons, diferentes números de nêutrons, consequentemente diferentes massas. Cada átomo desse deveria ocupar uma casinha na tabela periódica pelo fato de ter massas diferentes. Mas não. O cloro só tem direito a uma casinha lá na tabela periódica. Então como é que a gente faz? A gente tem que tirar uma média entre o átomo que tem massa 35 e o átomo que tem massa 37. Como é que isso é feito? A gente analisa a quantidade de cada um deles na natureza. Por exemplo, o átomo de cloro 35, nós encontramos 75% de todos os átomos de cloro com essa massa na natureza. O átomo de cloro 37, nós vamos encontrar 25% de todos os átomos presentes na natureza. É mais ou menos assim. De cada 100 átomos de cloro, 75 tem massa 35 e 25 tem massa 37. Então, com isso, a gente tira uma média ponderada. 35 vezes 75, mais 37 vezes 25, dividido por 100. A massa final, 35,5, que é a massa que você vai encontrar na tabela periódica. Muito bem, uma vez explicado tudo isso, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Vamos treinar aí. O vestibular está chegando, daqui a pouquinho o vestibular, eu quero todo mundo treinando afiado nesta matéria. Vamos lá, primeiro exercício de hoje. A massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Pode-se dizer então que a massa atômica de X em unidades unificadas de massa atômica é: letra A, 12, B, 36, C, 18, D, 3 e 24, dado massa atômica do carbono, 12U. Pois é, minha gente, é um exercício muito tranquilo, muito simples. Confira comigo a resolução. 3 vezes a massa atômica do carbono igual a 2 vezes a massa atômica do elemento X. 3 vezes 12U igual a 2 vezes X. Logo, a massa atômica de X é igual a 18 unidades de massa atômica, 18U. Resposta C. Pois é, galera, olha só que exercício bacana para a gente treinar aí os conceitos que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Vamos para o segundo exercício? Põe na tela para mim aí, vai. A massa molecular de um disacarídeo é 342U. Calcular o valor de X, sabendo que a fórmula molecular é C12H22OX. Dados: C igual a 12U, H igual a 1U, O igual a 16U. Pois é, galera, é muito simples esse exercício também. Ele deu a massa do carbono, ele deu a massa do oxigênio, ele deu a massa do hidrogênio para você. A soma de todas as massas multiplicadas pelos seus índices tem que dar 342. Vamos com a resolução. A massa molecular, então, é igual a 12 vezes 12U, mais 22 vezes 1U, mais X vezes 16U. 342U é igual a 144, mais 22U, mais 16X. 176U igual a 16X. O X valerá 11.
Então teremos aí como fórmula final C12H22O11. Pois é, mais um exercício aí trabalhando o conceito de massa atômica e massa molecular. Bora para o terceiro exercício para a gente treinar bem essa matéria gostosa, matéria tranquila, matéria bem fácil. Vamos lá, na tela, o terceiro exercício de hoje. Calcule a massa molecular das substâncias representadas pelas seguintes fórmulas. Letra A, H3PO4, letra B, C6H12O6, letra C, Al2SO4, 3. Dados: H igual a 1, P igual a 31, O igual a 16, C igual a 12, Al igual a 27 e S igual a 32U. Pois é, galera, esse exercício também é muito fácil de resolver. Basta você somar as massas atômicas de cada um dos elementos pertencentes a essa molécula, cada uma das moléculas aí representadas. Então, bora com o resultado. A letra A, 98U. A letra B, 180U. A letra C, 342U. Bom, só queria fazer aqui um registro muito importante. Veja que na letra C nós temos a Al2SO4, 3. O SO4 está entre parênteses e fora dele nós temos o índice 3. O que a gente tem que fazer? Nós temos que multiplicar tudo que está dentro dos parênteses por 3. Então significa que o SO4 aparece 3 vezes. Então teremos 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio. Beleza? Muito bem. A você o nosso muito obrigado, continue prestigiando, dá o seu like no nosso vídeo e em breve estaremos de volta com mais uma super videoaula aqui no Quimicando com Kaká.